Você tem o sonho de passar no vestibular de medicina? Então está no lugar certo. Esse é o canal Venha Medicina, do Gabriel Albini, e eu sou a Dani Bayer, professora de língua portuguesa, e hoje vamos fazer uma breve revisão a partir de 3 questões da prova da PUC Paraná do ano passado. Vamos lá? Então vou pedir para você pausar e fazer a leitura atenta desse trecho, ok? Note que essa questão é sobre a composição do texto apresentado. O fator dificultador é que o candidato precisa saber diferenciar tipo textual de gênero textual para não escolher a opção errada, pois as opções de respostas misturam esses dois. Então, o que é tipo textual? Tipo textual tem a ver com a estrutura, com o formato que o texto pode assumir. É o como ele é construído. Qual é o tipo de recursos? Ok? Recursos linguísticos são utilizados nesse texto. Os tipos textuais podem ser injuntivo, descritivo, dissertativo, expositivo, narrativo e preditivo. O texto injuntivo fornece comandos, ordens, instruções ou conselhos ao seu leitor. Como, por exemplo, uma receita médica. Tome um comprimido de 8 em 8 horas. Ou um manual técnico. Carregue o seu aparelho por 24 horas. Note que os verbos sempre aparecem no imperativo como estratégia de persuasão. Já o texto dissertativo busca convencer o leitor de determinado ponto de vista a partir de argumentos concretos e lógicos. Para isso, o autor do texto dissertativo usa seu repertório costurando com suas teses sobre a questão, sobre o tema em questão. O texto narrativo conta uma história, com começo, meio e fim, ou seja, o enredo. E para se fazer compreendido, vai precisar apresentar os personagens, quando acontece a história, se está no presente, passado e futuro, onde se passam essas ações, e quem conta, ou seja, o narrador. Já no texto descritivo, a atenção está nos detalhes, para fazer o leitor ou espectador visualizar por meio da descrição o objeto descrito. Por exemplo, se ele descreve uma paisagem, você consegue visualizar isso na sua mente, Ou se ele descreve um personagem, essa descrição ela é tão minuciosa que você poderia reconhecer esse personagem se encontrá-lo na rua. Outros exemplos de textos descritivos são os tópicos, Ou uma lista de compras, por exemplo. O texto expositivo expõe informações, expõe fatos, conceitos de forma clara e objetiva. E sempre segue uma linha lógica de raciocínio, ou seja, se organiza em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos esclarecer de uma vez por todas as diferenças entre tipos e gênero textual. O tipo textual é classificado pelo seu formato, enquanto o gênero textual é classificado pelo conteúdo. No tipo textual, os textos diferenciam-se por sua apresentação estrutural. Já no gênero textual, se diferenciam pelo aspecto linguístico, ou seja, o seu propósito comunicativo. As classificações dos tipos textuais são fixas, ou seja, teremos apenas esses 6 tipos que nós vimos. Já os gêneros textuais são flexíveis, portanto infinitos, e podem surgir novos gêneros a partir de novas necessidades comunicativas. A resposta correta, então, para essa questão é a que apresenta relato e o tipo de texto informativo, que está relacionado ao tipo do texto expositivo, que expõe informações. Aqui no caso, sobre o curso realizado pela Márcia. Vamos aproveitar essa outra questão para relembrar as figuras de linguagens. Não todas, porque são muitas, mas as que aparecem como alternativas a essa questão. Note que o termo figura de linguagem não aparece no enunciado da questão. O que são então as figuras de linguagem? A figura de linguagem é uma forma de expressão que utiliza palavras no sentido figurado, ou seja, um sentido diferente do original,
e é usada para valorizar e ampliar a significação de um termo em um texto, seja ele oral ou escrito. O eufemismo, então, é um tipo de figura de linguagem e tem a função de amenizar a informação, tornando-a mais suave e delicada. Ao dizer que alguém está indisposto, por exemplo, não parece tão ruim quanto dizer que alguém está doente, percebe? Metonímia é uma figura de linguagem em que há substituição de uma palavra por outra, e entre ambas existe uma relação de sentido. Um exemplo seria dizer que está lendo Machado de Assis, sendo que o que está lendo é Dom Casmurro, escrito por ele. A analogia é uma maneira de simplificar o entendimento de algo mais complexo, por meio de uma comparação. Então ali eu trouxe um exemplo para vocês, Amor é fogo que arde sem se ver, de Camões. Olha aqui o autor tentando ilustrar, conceituar o que é o amor. A sinestesia é o recurso estilístico que expressa as diferentes sensações percebidas pelo corpo humano, os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, para gerar um efeito discursivo mais rico, mais detalhado, como se fosse uma experiência. Vamos ver um exemplo. Música doce. Então a música, a gente associa ela à audição. E o doce a gente associa ela ao paladar, para trazer a sensação de que aquela música é uma música agradável, uma música gostosa de se ouvir. Olha aí a gente usando a sinestesia para poder explicar ela mesma. O paradoxo é uma figura de linguagem que une duas ideias incompatíveis e faz uma afirmação que pode até parecer absurda ou contraditória ao bom senso. É mais que uma contradição. Parece ser o oposto do que em geral se sabe. As figuras de linguagem são recursos essenciais para enriquecer a expressão verbal, tornando-a mais persuasiva, poética e memorável. Ao explorar diferentes figuras, os escritores e oradores conseguem transmitir suas ideias de forma mais criativa, assertiva e poética. Então vamos para a nossa próxima questão. No texto ali, vou ler só o título para vocês, diz a origem das espécies aos leitores. Então faço aqui uma observação para que vocês leiam atentamente os textos, comecem pelos títulos, porque os títulos eles trazem a essência daquilo que está sendo dito, Então o texto se refere à obra A Origem das Espécies de Charles Darwin e diz que a obra continua sólida como uma montanha e uma das mais altas da história. Comparar a obra a uma montanha é uma analogia, pois tenta ilustrar a importância e robustez da obra em questão. Ok? Vamos então agora para a próxima questão. Essa questão destaca a importância do uso adequado da pontuação para significar um texto e para entender qual é a alternativa correta, foi necessário a compreensão do que é a informação primária e o que é a informação secundária no trecho apresentado. O trecho inicia por uma citação direta, marcada pelas aspas. Na sequência, a apresentação do autor da fala, que, dentre outras informações, foi o vencedor do Prêmio Templeton em 2019. É nesse momento que os travessões marcam uma explicação adicional do que seria esse prêmio. E se compreendido isso, não faz menor sentido as outras alternativas. Essa foi mais fácil, não foi? Observando as questões da prova, observei algumas questões sobre crase, e que foi assunto da aula do ano passado. Então vale a pena ir lá no canal do Gabriel e assistir essa aula. Vale também reforçar que a prova de língua portuguesa ela não cobra as questões de gramática de maneira isolada, mas sim ela cobra a capacidade leitora e crítica do candidato. Isso garante a você mais tranquilidade, pois você não precisa mais se preocupar em decorar as regras gramaticais, mas sim ser capaz de usá-las para compreender e fazer inteligível o seu próprio texto. Desejo que as nossas dicas sejam úteis e que você faça uma boa prova.
Nos sigam lá nas redes sociais e eu também fico à disposição aqui para qualquer dúvida. Até a próxima, gente. Tchau!